Não há tempo a perder. Você pode falar essa frase comigo? Eu não sei se está aqui no telão. Vamos falar essa frase juntos? Vamos lá? Não há tempo a perder. Eu queria que você olhasse para 3 pessoas e com aquele semblante assim de homem de Deus, mulher de Deus, falasse assim: para de perder tempo. Para de perder tempo. Falou para 3 pessoas? Não estou entendendo. Você quer falar? Não? Não há tempo a perder. Por quê, pastor? Irmãos, o último sermão do ano, eu confesso aos irmãos que eu pedi ajuda até a intercessores. Mandei para os intercessores, essa semana a gente separou um tempo na madrugada e oramos mais com intensidade nisso. Por quê? Porque nós poderíamos pregar um sermão aqui e trazermos para o telão da igreja, que nós não faremos isso esse ano, e nunca fizemos na verdade. Quantos números nós conseguimos esse ano? O que a gente fez? Nós temos alvos. Então eu estava orando a Deus, eu falei assim: Senhor, a gente poderia divulgar, o Espírito Santo falou assim: meu filho, não perca tempo. E essa frase grudou no meu coração. E eu entendi da parte de Deus essa palavra ela é para hoje de manhã, e se Deus permitir, e eu também, né? Eu vou terminar hoje de manhã, senão eu termino à noite. Mas se eu entender da parte de Deus, eu prego de novo essa mensagem, talvez o mês inteiro. Não em janeiro que eu vou estar de férias, mas eu já volto pregando esse sermão de novo. Sabe por quê? Quantos aqui lembram o tema da mensagem, ou o conteúdo da mensagem? Pode levantar. O que eu preguei domingo passado? Quem ficar de pé e falar, não tem problema, pode falar. Você é uma benção. Subiu e muito no meu crédito agora. Entendeu? Não é a quantidade, sabe quantos sermões eu preguei, mais ou menos, quantas horas eu preguei esse ano aqui na igreja? Mais de 100 horas. Pedi aos meus auxiliares técnicos. Foram quase 92 cultos, ou mais. Teve culto que levou 3 a 4 horas aqui, a gente não conseguia ir embora. Alguns lembram disso. Ou seja, não é pela quantidade de sermões. É a gente só dizer o seguinte: eu não vou perder tempo a partir de hoje com essa palavra aí que é de Deus no meu coração. Quantos querem isso hoje aqui? Então você veio ao culto certo. Você veio na hora certa. Então abra comigo lá a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 9. Eu já dou tudo nos sermões, né? Eu vou entregar tudo hoje de novo. De manhã e noite. Então se prepara, você precisa se conectar aqui comigo. Se criança chorar, deixa. Se estiver passando mal, não vai embora. Se você ficar com sensações no seu corpo, não vai embora. Eu vou orar por você no final do culto. Se você estiver aí com crises emocionais, espirituais, não vai embora. Fique aqui até o final do culto, a gente vai orar por você. Mas não permita, quem está no ao vivo, permita o Espírito trabalhar o seu coração mesmo online e venha à noite. Porque o pastor, hoje, eu tenho convicção, Deus vai nos visitar, no meio das ministrações. Essa semana eu li um trecho de um livro, Kathryn Kuhlman pregando, e a Kathryn Kuhlman foi uma avivalista, pregadora, revolucionária, e ela, no meio dos sermões dela, no primeiro sermão dela, uma pessoa foi curada e um tumor foi arrancado de dentro da pessoa. Como é que ela sabe disso, pastor? Porque essa pessoa foi fazer um exame, ela sentiu algo no corpo dela. Quando ela foi fazer o exame, eu falei assim: olha, você não tem mais um tumor. Pode escrever, igreja. Nos próximos dias, meses e anos, pessoas serão curadas no meio dos louvores, pessoas serão tocadas no meio dos louvores, no meio das palavras. Haverá um despertamento espiritual, restauração, confissão de pecados no meio dos nossos cultos, porque não há mais tempo a perder. Capítulo 9, de 1 a 5, vai dizer assim: enquanto Jesus caminhava,
viu um homem cego de nascença. Para aqui um pouquinho. Enquanto quem estava caminhando? Jesus é o nosso modelo padrão, sim ou não? Então Jesus está parado ou está em movimento? Diga, movimento. Quando Jesus está em movimento, o que ele viu? Ele viu um cego, ele viu um homem, ele viu uma pessoa. Quem fica parado não vai ver necessidades. Quem fica parado não cumprirá propósitos. Quem estaciona, a não ser que Deus o pare por um tempo, porque ali ele vai cumprir o propósito de Deus nele. É uma fase, é um momento. Mas a igreja não foi chamada para ficar parada. Glória a Deus. Ele está em movimento e ele vê. Ou seja, todo aquele que se movimentar pelo Espírito, Deus vai te mostrar algumas coisas que precisam ser mostradas. Então ele viu um homem que era cego desde nascença. Essa cegueira desde nascença também pode representar alguém que não conhece Cristo, porque nós nascemos em pecado. Em pecado me concedeu-me minha mãe, Davi está falando. Então nós nascemos pecadores, nós somos pecadores, nós nascemos em pecado, nós nascemos ainda na geração caída de Adão. Mas quando você recebe Cristo, o Espírito Santo entra em você e começa a fazer um trabalho do céu no seu coração, amém? Verso 2, e os seus discípulos perguntaram, agora vai vendo aqui a cabeça dos discípulos, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. O que Jesus está falando assim? Vocês estão pensando, vocês estão preocupados, porque quando alguém tinha uma doença física, na cultura daquele tempo, se atrelava a isso a uma questão de pecado. Então, se a pessoa era leprosa, ela tem lepra porque ela pecou, ela cometeu algo grave em pecado. Quando a pessoa era cega, alguém olhava e falava assim, está vendo? É cego, porque ele pecou, tem algum castigo na vida dele, tem alguma maldição na vida dele. A pessoa olhava um paralítico, ela falava assim, está vendo? Certamente ou os pais ou eles pecaram, tem alguma coisa, uma tragédia espiritual na vida deles. Isso era comum de se pensar. Ao mesmo tempo, igreja, que essa era uma cultura, um pensamento daquele tempo, quando uma pessoa tinha uma enfermidade, ela simbolizava não só aquele momento, a pessoa, mas simbolizava Israel. Então, quando você tem cegos, mancos, aleijados, paralíticos, você tem pessoas com a mão mirrada, você tem a hemorragia, isso simbolizava a nação. Por quê? Quando uma pessoa está cega, por vezes, o capítulo 9 trabalha sobre cegueira, você vai ver que a nação de Israel ficou cega por muitas vezes, mesmo conhecendo a verdade, ela ficou cega, ela passou a adorar Baal, os ídolos, dando as costas para Deus. Quando você vê um paralítico, você percebe em vários momentos a nação de Israel, e também vidas aqui, simbolizando o quê? Uma geração parada, uma geração caída, uma geração sem movimento. Então, além das pessoas pensarem que isso era uma questão física atrelada à maldição, ao mesmo tempo, pessoas estavam desenvolvendo isso aqui e simbolizava a própria nação. Amém até aqui? O texto diz, é necessário, Jesus falando, que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu queria que a gente lêssemos juntos o verso 4. Vamos lá? É necessário... Não, vamos igual a igreja, vamos lá, igual a igreja, né? Agora você pegou aí, você estava procurando. De novo, vamos trazer. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Beleza. Ele está falando para trabalhar enquanto é dia ou enquanto é noite? Dia. Você dorme de dia ou dorme de noite? De noite.
Ah, pastor, eu trabalho à noite. Exceção. Mas o dia foi feito para trabalhar. E a noite foi feita para descansar. Eu quero pensar com você nessa manhã que o próprio Cristo está afirmando essa frase. Isso não foi o profeta Jeremias, não foi Isaías, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi, foi o Cristo. Jesus disse, é necessário que façamos as obras agora. Ele não fala assim, vamos fazer amanhã, semana que vem, depois, é hoje, agora, emergencial. Tem coisa que você não pode deixar para amanhã. Não tinha como. A Adri fala assim, pastor, vamos fazer um culto segunda-feira, porque domingo eu não posso. Não. É hoje, é o domingo, é agora. Não tem jeito. Quando eu meditava nesse texto, eu entendia que Jesus ele está usando uma metáfora do dia como tempo oportuno. Então ele usa essa imagem do dia, mostrando o seguinte, tempo oportuno é agora. Porque a noite é tempo de trevas, quando você não tem mais o quê? Visão, você não tem mais clareza, você não tem nitidez. Tem gente que ama dirigir de madrugada, de noite, eu não sei como que consegue. Ainda mais mão dupla. É perigoso. Eu ainda tenho limitação visual. Muitos perceberam isso ontem, né? Eu confundi um rapaz com outro, não tem nada a ver um com o outro. Nós fazemos isso muitas vezes. E sabe, quando você não pode mais trabalhar e lutar, e você não pode mais se movimentar, é porque você precisou o quê? Descansar. E muitas vezes está atrelado a quê? A fechar os olhos. Obrigado, meu filho, obrigado. Fechou os olhos, dormiu, descansou ou morreu. Tem muita gente, irmãos, hoje, grave isso aqui, argumentando demais e poucos estão cumprindo o ID de Jesus. Enquanto nós tivermos os nossos argumentos, não existirá o quê? Arrependimento. Diga assim comigo, arrependimento produz mudança. Diga de novo, arrependimento produz mudança. Os nossos argumentos são impedimentos para as mudanças emergenciais. Nossas desculpas bloqueiam nossas atitudes. Tem gente hoje dando desculpa e na verdade está construído um paredão de 10, 20 metros e não consegue o quê? Desenvolver uma obra. Eu não nasci para isso. Eu não consigo fazer isso, eu jamais vou interpretar um bichinho aqui na estrebaria, em Santa Felicidade. Revelou o dom, o talento, fez o movimento, falou, decorou as falas e impactou mais de 1.200 pessoas em 3 celebrações. Caso real, fato verídico. Sem contar o que Deus estava trabalhando no interior dessas pessoas, que você não viu e nem eu vi, mas Deus estava fazendo. Igreja amada, nessa manhã, nós precisamos entender que não teremos outra chance. Irmãos, eu casei com a Débora, louvado seja Deus. Eu não terei outra Débora. Diga amém, igreja. Eu não terei outra Eduarda. Eu não terei, eu posso ter filhos, se o Espírito Santo quiser, que eu operei, né? Eu não posso determinar para Deus isso, eu determinei para mim, mas para Deus não. Mas eu não terei outra Duda, é ela só, ela é única. Eu não vou ter outra mãe, só a Sueli está ali. Eu não vou ter outro pai, nem quero, só o Tião. Não tem. Não vai ter outra Duda, é só essa. Não vai ter outro Vini Braga, é só esse, filhinha. E glória a Deus que você casou com ele. Ingrid, não vai ter outro Edu. Não vai ter outro. Miguel, não vai ter. Não adianta, Miguel. Não adianta. Você pode ser. É a Cláudia. E Cláudia é o Miguel. Você está entendendo? Olha, quem está aqui com marido e mulher aí, olha para o lado e fala assim, olha para ela assim, você é única. Agora você fala com força, mulher, você é único. Meu Deus. A igreja, ela precisa compreender essa verdade. Não tem
chance a perder, não temos oportunidade a perder. O relógio não para ninguém aqui, para? Ele não para, se você botar aqui para parar, ele não vai parar. Vai continuar, vai continuar. E quando eu meditava nisso aqui, Deus me constrangeu. Porque nós não teremos outra chance, por quê? Porque é uma vida só, irmão. O máximo 120, passou de 170, cansaço, fadiga, limitações físicas, não tem jeito. Deixa eu falar uma coisa, adolescente que está aqui hoje, você está bombando na sua saúde, você é um jovem que está aí malhando, você é um atleta, deixa eu falar, você vai envelhecer. Pastor, eu já sabia disso. Tem gente que parece que não sabe, acha que tudo vai ficar durinho, em cima, tudo certinho, vai cair, vai morrer algumas outras coisas, e vai ter ruga, pode fazer botox, uma hora não vai resolver mais. É verdade ou mentira? Não estou dizendo que você não precisa fazer botox. Eu tenho umas rugas aqui, né? Quem tem ruga aí? Você não tem, é só você fechar um pouquinho assim, ó. Fiz igual o japonês, você vai ver. Não precisa, né? Mulher, então, já fala, não precisa. Mas deixa eu falar uma coisa, você vai envelhecer e você vai morrer. A questão é o que você faz, como diz o pastor Jeremias, nesse quadrado aqui, ó. Aqui está a tua vida. Faz assim, bem didático. Aqui está a tua vida, começo e fim. Está entendendo? Viu, Cristiano? É aqui que você vive, ó. A questão é o que você vai fazer nesse intervalo aqui, do começo e fim. De vez em quando eu lembro disso do pastor Jeremias, eu fico olhando assim para mim, assim, ó. Você está aqui, João, o que você está fazendo? Onde é que você está? Por quê, irmãos? Porque esse tempo é o tempo máximo. Alguns irão fechar os olhos antes, outros demora a fechar, mas você vai fechar os olhos uma hora. Vai chegar a noite e não terá mais o que fazer. Olha o verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque à noite, quando ninguém, algumas pessoas falam assim, ninguém poderá. Agora, irmãos, aqui, estou só na introdução. Você viu a pandemia, viu ou não viu? Você ficou dentro de casa, não ficou? Você fez promessas a Deus, se eu sair daqui dessa casa, se eu sair dessa UTI, se eu sair dessa máquina aqui de tratamento, se essa vacina fizer sucesso, se eu... Você saiu de lá e você não cumpriu as promessas. Você falou assim, mas olha, se Deus me livrar dessa dívida, eu vou ser o maior dizimista da igreja, eu vou ofertar, eu vou vender, eu vou fazer tudo. Aí você recebeu a bênção, saiu da dívida e você não dizima. Promessas quebradas, votos quebrados. Você disse assim, Senhor, segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira inscrição na academia, segunda-feira fisioterapia, segunda-feira eu vou ligar para aquela pessoa. Deu segunda, deu 2022, 3, 4 e 5, você não cumpriu com aquela agenda, que você mesmo assumiu o compromisso. Nós fazemos isso, infelizmente. Perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos as nossas ações, por quê? Porque não vivenciamos e não entramos naquilo que nós assumimos. Vivemos, irmãos, um pós-ataque das Torres Gêmeas. Quem lembra disso? Isso tem mais de 10 anos. O terrorismo no mundo aumentou. Israel bombardeado. Massacre naquela festa. Você vê a faixa de Gaza. Você vê a guerra Ucrânia e Rússia. Você vai ver, e as pessoas falam assim, meu Deus, se isso passar, meu Deus, se essa guerra aqui não acontecer mais, se a minha família passar dessa crise, nós vamos romper, nós vamos participar, nós vamos em atividade. Aí você fala, e o corpo continua no mesmo lugar. Vivemos as inúmeras viradas de anos, e os livros, os cadernos com as suas anotações. Irmãos, eu vivenciei algo ontem, que parece parecer bobeira para alguns aqui. Mas foi uma conquista minha. Eu estava, no início de janeiro, operado, minha segunda cirurgia no joelho direito. E o médico falou assim para mim,
Você poderá brincar, mas é melhor você cuidar muito desse joelho, porque chegando lá com 70 anos, você terá que colocar uma prótese. Eu olhei bem para ele assim, eu falei assim, sim senhor. Por dentro estava, em nome de Jesus, está quebrado toda a prótese na minha vida. E fui fazer a cirurgia, fiz a cirurgia, Débora me acompanhou, foi uma loucura. Meu Deus, que coisa horrorosa. Mas eu fiz. Quando melhorou um pouquinho, já fui para a fisioterapia. Fisioterapia, eu confesso que eu não fiz muito, ou o tempo que precisava fazer, mas eu tenho uma fisioterapeuta em casa. Só a presença dela já resolve muita coisa na minha vida, aleluia. E aí, quando eu saio da fisioterapia, fui no médico, eu falei assim, rapaz, seu joelho está muito bom. Eu falei, doutor, só a palavrinha mágica, a frase mágica, o senhor pode falar assim, com muito amor, você vai poder jogar a bolinha de novo. Ele falou assim, você vai poder jogar a bolinha de novo? Eu falei assim, recebo. E fui, fiz a academia, né? E está lá. Irmãos, ontem eu escrevi isso, igreja. Eu falei assim, Senhor, eu gostaria muito de jogar uma bolinha num campo com 11, campo oficial, em 2025. Aí vem uns irmãos, uns fominha da igreja, e falei assim, pastor, o que o senhor acha? Eu falei assim, rapaz, eu queria jogar um campinho aí, né? Tá? Ontem, irmãos, para a graça de Deus, eu joguei. Fiquei feliz da vida. Não vou nem falar o que eu fiz no campo para não estragar o culto, né? Mas isso foi uma vitória minha. Eu poderia perder mais tempo, passar um ano sem cirurgia, passar mais um ano, mas eu falei assim, esse ano eu opero. Esse ano eu faço fisioterapia, esse ano eu entro na academia, esse ano eu vou jogar bola. Joguei, parece brincadeira, mas tem gente aqui, irmãos, que está fazendo promessa há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e não conseguiu. Eu vi uma menina que eu sigo no Instagram, a Keila, ela fez um voto de ler 52 livros esse ano, ela leu 47, e teve gente que colocou assim, não conseguiu alcançar, né? A pessoa não leu nenhuma folha da Bíblia, mas está colocando o dedo no outro. É assim que a gente faz. Ou seja, desenvolva, elabore um planejamento, leia um bom livro, eu te indico alguns. Pegue a Bíblia, entra nessa verdade, olhe para o teu corpo, olhe para a tua mente, olhe para os exercícios, olhe para a tua mentalidade, olhe para a tua habilidade, olhe para o que você desenvolve no trabalho, na escola, na igreja, e fala assim, eu vou me capacitar mais, eu vou desenvolver mais, porque não há tempo a perder, eu vou me capacitar, eu vou chegar lá, eu vou chegar do outro lado, eu vou fazer aquela empresa funcionar, vai romper, aí você chega lá, hoje tem 300 clientes lá na Lum, mas só ele sabe a dor que foi esse ano, de sair de um culto aqui, e quando ele chega lá, tudo pronto, telhado voou, tudo quebrado, abre a empresa, não aparece um cliente no dia que ele abriu, só quem passa, e eu falei assim, você pode escrever, não, você não vai parar, você vai hoje, está lá bombando, o pessoal fala assim, nossa, está bombando, mas só quem passa pelo fogo sabe, por quê? Porque eu não vou perder mais tempo. Sabe, meus irmãos, nós vivemos num tempo hoje, infelizmente, que a nossa realidade, às vezes, é olharmos a quantidade. Gideão, irmãos, me mostra algo, presta atenção nisso. O Gideão, eu nem entrei no texto ainda, mas Gideão, ele estava malhando trigo no tanque de prensar uva. Aí Deus falou assim, esse camarada, eu vou tratar ele primeiro, que é um líder, para depois ele ser ferramenta no meio do povo, que era a igreja, era Israel, era o povo de Deus. Aí Deus está trabalhando em Gideão, Gideão pede os sinais, e uma das coisas que Gideão fica brabo é, onde é que está o Deus dos nossos antepassados, que contavam para nós as maravilhas? Olha a crise de Gideão, então ele vai pedindo sinais, e agora nós temos um exército de 32 mil soldados. Aí Deus fala assim, Gideão, estou te levantando. Gideão aceita o desafio, e Deus convence ele, Deus trata ele, Deus limpa ele, Deus purifica ele, Deus levanta ele como um líder, e ele vai. Aí ele olha para o exército, meu Deus, são 135 mil do outro lado, e aqui nós temos 32 mil, se a gente tiver uns armamentos, a gente vai conseguir.
Aí Deus olha para Gideão e fala assim: pastor Gideão, chega mais. Você tem 32 mil aí, né? Imagina, vai que a gente acha mais alguns. Aí Deus fala assim: você vai fazer uma pergunta. Quem tiver com medo e quem estiver medo e a outra palavra assustado. Olha só, medo e assustado. Essas pessoas vão se denunciar e elas vão voltar para casa. Presta atenção, igreja, que eu estou falando. Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, você vai perguntar. Tem alguém com medo aí? Tem alguém assustado com o exército dos midianitas? Que vem roubar nossa comida uma vez ao ano, justo na colheita? Durante 7 anos, tem alguém com medo aí? Ah, meus irmãos, de 32 mil, 22 voltaram para casa. Imagina o pastor João, uma igreja de 32 mil membros. Oh, glória, aleluia, amém? Aleluia, bênção. Agora você imagina Deus falando assim: Gideão, Joãozinho. Pergunta quem está com medo. Quem está assustado? Aí eu pergunto assim: certeza que o Jonas não vai querer entrar na baleia de novo? Vai tocar bateria? Tem certeza que a coisa não vai funcionar? Tem alguém com medo e assustado aí? 22 mil fala assim: eu estou morrendo de medo. E estamos assustados. Você imagina o pastor João vendo 22 mil indo embora? Foi o que Gideão viu. Aí o Gideão fala assim: Senhor, já para, não pergunta mais nada, vamos só entrar. Porque com 10 mil, 32 já era uma doideira, com 10 mil então, não vai ter como. Aí Deus olha para ele e fala assim: tem gente demais aí, no meio do teu povo. Eu vou chegar na conclusão disso. Aí Deus fala assim: Gideão, pega o povo, leva ali no riacho. E o texto diz assim: desce até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Quando é que foi aqui a separação? O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de... Por quê, irmãos? Porque não era para ajoelhar. De 32 mil, 22 com medo e assustado. O outro grupo estava o quê? Querendo se ajoelhar, no momento que era o quê? Para estar de pé, que era para estar ativo, com os olhos altos, com posicionamento. E esse povo aqui, que leva a mão à boca, esse povo aqui, todos os que se ajoelharam para beber a água, disse Deus a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, e entregarei os meninos nas tuas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Irmão, nós temos 2 grupos perdidos no meio dos 32 mil. Na hora que você está de frente para uma decisão, você não pode se ajoelhar, você se ajoelha antes. Tem gente se ajoelhando diante das situações que tem que o quê? Posicionar. Não é para você se ajoelhar, pai, na hora que você tem que exercer sacerdócio. Você tem que exercer o sacerdócio porque você se ajoelhou antes, diante do maior sumo sacerdote da história. Você não pode se dobrar, pai, diante das perseguições, diante dos problemas, quando você tem que botar o pé e falar assim: é agora, eu vou agir, eu vou tomar a frente dessa casa aqui, eu vou ser o sacerdote, eu vou pregar para minha família, eu vou abençoar meu lar, sou eu que vou fazer isso aqui, e os meus filhos vão me copiar, minha esposa vai me copiar, eu é que vou puxar isso aqui, e vai ser hoje. Você não pode se dobrar diante das armadilhas de Satanás. Diante de Deus você se dobra, diante de Satanás tem que estar de pé,
E os midianitas eram enviados também do inimigo. Como é que eu me dobro diante de um momento que eu preciso estar de pé? Que eu preciso me posicionar? Não era a quantidade, nunca foi, mas o compromisso e a atitude de conquistar. Diga assim comigo, não era a quantidade, mas o compromisso e a atitude de conquistar. Pai, o senhor está com 72 anos, quase 72, vai fazer em setembro do ano que vem. É um touro. Olha, eu nunca vi o meu pai falar assim: chega de família, chega de igreja, chega, eu vou sumir. Eu nunca ouvi ele falar isso aqui, ó. E as minhas filhas nunca ouviram isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que não quer fazer o mesmo. Está com medo. Está vivendo uma crise de dizer, eu vou me indispor com ela. Você tem que se indispor, tem hora. Você tem que falar. Tem hora que você vai ficar quieto. Mas tem hora que o que você falar, sendo guiado por Deus, transforma uma geração. Você está entendendo? Não temos tempo a perder. Quando nós fizemos o nosso primeiro culto na LUM, a Larissa olhou para o Instagram. Larissa é membro nossa aqui. Nós batizamos ela aqui. A Larissa passou o Natal lá com a nossa família. E ela testemunhava para as pessoas lá. E ela falou assim, ela é uma grande enfermeira. A filha dela é Alice. É Alice, né? Isabela. Alice é a do Paulo. Ela começou a contar, falou assim, eu estava vendo no Instagram, eu falei assim, mas o que tem de culto lá? É um culto? Eu sempre fui lá para a balada. Aí você está pensando que o pastor João faz um culto num lugar que era balada, e todo mundo fica assim, olha, uma obra de Deus, os céus vão se abrir. Ah, a igreja foi. Mas você acha que ninguém mandou um recadinho assim, não? Ou herege? Isso aí não vai funcionar, cara. Para com isso. Você acha que ninguém deu uma criticadazinha, não? Nada. Você é inocente, né? Não, teve cobrança. Mas teve posicionamento. Eu falei assim, eu não tenho tempo a perder. A gente fez o culto lá, mais de 17 conversões. E a Larissa está lá no meio. A Larissa vem para a igreja. A Larissa é tratada, a Larissa recebe o discipulado. Hoje a Larissa é batizada, está servindo já na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja disse, eu não vou perder, nós vamos perder tempo. Fizemos o segundo culto, mais pessoas se convertendo a Jesus. E nós só não avançamos mais porque entendemos a nuvem. Mas eu estou olhando para a nuvem, Deus vai nos dar algo sobre aquele lugar, em nome de Jesus, ainda mais. Por isso, igreja, nunca foi quantidade, é compromisso. Fala assim comigo de novo. Não é quantidade, é compromisso. Agora eu quero que você fale para você. Coloca o dedinho assim para você, assim, ó. É didático. Fala o teu nome, João. Não é quantidade, é compromisso. 300 venceram 135 mil. Você pode dar um glória a Deus? Irmão, se essa igreja aqui se unir esse ano ainda, hoje, aqui agora, ano que vem, nós vamos colher muitas coisas, amém? Mas se você se unir conosco aqui hoje, esse ano ainda colheremos coisas grandiosas do Senhor. Se a tua casa se unir hoje, a tua casa vai romper ainda esse ano. Se você hoje decidir, nós vamos nos juntar, nós vamos orar, coloca aqui a tua cabeça, coloca aqui as tuas mãos, vem aqui, nós vamos visitar alguém, nós vamos falar alguma coisa, nós vamos lá, porque não há tempo a perder. O tempo agora é de dia, ainda temos coisas para conquistar, ainda temos lugares para pisar, ainda temos famílias para visitar, ainda temos gente para orar, ainda é hoje, é agora, em nome de Jesus de Nazaré. Por isso, em primeiro lugar, Jesus nos deixou o seu evangelho e nós precisamos testemunhá-lo agora. Diga assim, Jesus nos deixou o seu evangelho e nós precisamos testemunhá-lo agora.
Os versos 1 e 3 vão falar sobre isso. 3 vai dizer, Jesus respondendo, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Irmãos, eu falei já, Jesus em movimento localizou um cego. Jesus em movimento, ele viu uma necessidade. Jesus em movimento, ele percebeu algo. Irmãos, a gente passa, a gente anda, e a gente vê coisas e pessoas. E nessa visão de Cristo, Cristo percebeu. Ele analisou, ele presenciou. Irmãos, todo aquele povo que foi embora para casa, eles ganharam a batalha sim ou não, junto com Gideão? Todo mundo que foi embora, ganhou sim ou não? Ganhou, irmãos, porque era um povo só. Eles só não, viram o poder de Deus. Mas você está vendo aqui, ela, vocês estão vendo. Você está vendo, você está ouvindo, você está presenciando. Então quando a gente vê, quando a gente ouve, a gente transmite, aleluia. Jesus estava andando numa palavra e numa unção. Você é o meu filho amado, e em ti eu tenho prazer. Agora você vai. Ele vai. Então o testemunho do Evangelho, ou o Evangelho não é do João. Quem escreveu foi João, mas o Evangelho é de Jesus, escrito por João. O Evangelho não é do João, o Evangelho não é da pessoa física, caída. O Evangelho tem nome, significa boas novas. Eis que virá aquele que trará boas notícias, boas novas. Qual o nome dele? Cristo, o Filho de Deus vivo, o Emanuel. Enquanto o cego não pode andar sem receber ajuda, Jesus, aquele que é a direção, estava andando e fazendo os cegos enxergarem. Jesus está em movimento, Ele é a direção, é Ele, não tinha outra direção. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Então quando Ele está em movimento, a verdade está andando, amém, igreja? Quando Ele está em movimento, a lealdade está em movimento. Quando Ele está em movimento, a cultura do céu está em movimento. Quando Ele está em movimento, Ele está enxergando como o céu enxerga. Quando Ele está em movimento, Ele está percebendo como o céu percebe. Quando Ele está em movimento, e adorando, e invocando o nome do Senhor, ali Deus pode visitar, e aquele lugar nunca mais ser o mesmo. Ele fez isso em vários momentos. Tiago fala isso. Qual é o verdadeiro Evangelho? Onde nós precisamos visitar quem? Os órfãos e as viúvas. Essa palavra visitar tem a ver com a mesma palavra no hebraico, o mesmo sentido, quando Deus visitava o seu povo. Quando Deus visitava o povo, o que acontecia? Sobrenatural. Quando Deus visitou a cadeia lá com Paulo e Silas, portas abertas, gente salva, família sendo batizada. Irmão, se a igreja chegar num lugar que pode ser só uma visita, o céu desce. É uma visita no hospital, é uma visita numa casa, é uma visita numa família, é uma visita, é porque a igreja disse, não há mais tempo a perder. Uma igreja em movimento identificará os cegos de nascença. O Evangelho precisa ser pregado agora. O Evangelho precisa ser compartilhado agora. O Evangelho precisa ser vivido agora. Os frutos do Evangelho precisam ser marcas do agora. Não importa a circunstância, o tempo ou o cenário, a obra não pode parar. Olha isso aqui, o tempo apropriado não é o meu, mas o do Espírito. Deixar o Evangelho na vida de uma pessoa é diferente de convencê-la. Quando a gente fala de falar, passa e deixa uma bênção, não é assim? Isso é Evangelho também, porque você é um agente de salvação, de frutificação. Então quando você está andando, e você vai lá e fala assim, o que você está precisando? Ou às vezes você só de ver, sabe o que ela precisa. Eu estava em um lugar, e eu olhei para uma situação, e eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo aqui que eu não estou enxergando? Deus me deu assim, uma clareza. Quando a gente começou, eu vou falar,
Eu estava ontem com a Vânia e o Ricardo. Nós fomos fazer uma visita a uma família lá dentro de Campo Magro, mas é lá para dentro mesmo. De terra batida de chão, dá uns 3 quilômetros. E nós fomos. Quando a gente chegou, olha para mim, pode deixar. Ele vai sair daqui hoje transformado. O senhor vai sair daqui hoje transformado pelo poder de Deus. Então o senhor olha bem para mim aqui, pode olhar bem para mim, para o pastor pregando aqui, pode olhar bem para mim. É vizinho da igreja, é bênção, ele é uma bênção. Quando nós chegamos até aquela residência, quase 1 hora para chegar lá, nós batizamos o rapaz que nós fomos visitar. Nós fizemos uma live, uma vídeo com eles. Na hora certa eles vão testemunhar. Mas nós chegamos até lá, eu estou falando de deixar o evangelho, que não é meu, amém? Eu vou repetir o ponto para a igreja, presta atenção, igreja. Jesus nos deixou o seu, e nós precisamos testemunhá-lo agora. O tempo apropriado não é o meu, mas o do Espírito. Deixar o evangelho na vida de uma pessoa é diferente de convencer. Eu estou aqui. Quando nós chegamos até lá, eu levei meu violão, e aí glória a Deus que eu tive aula de violão. E eu arranho aí cantando também. Cheguei, eu, Vânia e Ricardo. O pessoal, o casal começou a falar, nisso, eles estão falando, a gente deixou, aí eles tinham que falar mesmo. E, de repente, entra uma criança de 8 anos de idade, a Natiele. E ela senta, bem vestidinha, ela senta no sofá e fica olhando para a gente. E meu coração já, com criança, é terrível, né? A gente é terrível. E aí, quando eu falei assim, depois de 1 hora de conversa, vamos adorar, vamos cantar. Peguei o violão, começamos a louvar. E eu fui cantando, e o pessoal foi cantando. De repente, irmãos, a atmosfera da casa mudou. Eu estou falando com testemunhas aqui. E isso aqui não é para te impressionar, não. É só para você pôr em prática. Para a gente fazer mais isso como igreja, amém? É disso que o mundo precisa. Que eu vou te falar aqui. Quando não era a minha agenda, era a agenda do Espírito. A minha agenda era outra coisa. Mas a do Espírito era essa aqui. Então ele falou assim, não perca mais tempo, meu filho, vai lá. E eu fui. Nós fomos. E aí quando eu cheguei na casa, a gente chegou na casa, essa menina vem, cantamos. Quando a gente foi cantando os primeiros, segundo, terceiro louvor. Ah, meu irmão, Deus me deu um download assim, ó, um download. Eu vi a menina vestida de branco, e eu vi a menina com uma outra roupa, uma roupa bonita, com uma Bíblia aberta, e ela falava. Eu não conseguia entender o que ela falava. Mas eu estou vendo isso enquanto a gente está adorando. E eu falei assim, Senhor, o que é isso? E pedi para Deus me revelar isso. E aí eu estou olhando essa cena da menina, e aí quando a gente acaba de louvar, eu falei assim, filha, Deus me deu uma visão a teu respeito. Deus me mostrou algo. Aí ela, fala, pastor. Eu falei assim, olha, eu estou aqui adorando, e eu vi você toda de branco, e eu vi você como uma médica, uma doutora. E ao mesmo tempo a outra roupa envolvia você de frente com uma multidão de pessoas, e você estava falando, adorando e pregando, adorando e falando de Jesus. Quando eu acabei de falar, ela falou assim, pastor, o meu sonho é ser médica. Ah, irmãos, você não entendeu. Uma criança de 8 anos não falou isso para ninguém, irmãos. Eu nunca vi aquela criança antes. Quando você não perde tempo e você está no radar do céu, você entra naquele lugar, o céu está contigo, igreja. O canal está aberto, o céu está aberto naquele lugar. E nós começamos a orar por aquela menina, irmãos. Depois eu fui ouvir da boca dela. Eu coloquei a minha melhor roupinha, um moletom rosa, uma calça jeans, um sapatinho, porque a titia Cíntia disse, vem para o cultinho que o pastor e a Vânia e o Ricardo vão sair de lá e vão vir até aqui. Uma criança de 8 anos, igreja. Ela vem no Kids às vezes.
Essa menina vai ser um torpedo. Só que às vezes, irmãos, a gente está dentro de casa, no ar-condicionado, a gente está reclamando da vida. A gente está dentro de um carro maravilhoso, um carro caro, os filhos tudo no altar, a gente está reclamando da vida. A gente vê o filho mais novo que estava perdido, volta para casa. A gente vê o filho mais velho como um homem grandioso de Deus. A gente vê o outro buscando entrar no caminho do Senhor. E a mãe, o pai não tem um compromisso com a obra de Deus. Como isso pode acontecer? Era para estar dia e noite assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor salvou meu filho. Obrigado porque eu vou servir ainda mais na tua obra. Mas por que não serve, irmãos? Por que não faz? Porque entendeu que o tempo e a agenda é dela, é dele. E Deus mostrou: meu filho, não há tempo para perder. Não existe mais. Sabe, vamos meditando nisso, Deus me levou para o Cristo que deixou o Evangelho lá em João capítulo 4. A mulher samaritana. Eu vou fechar a noite. Eu vou fechar com essa história aqui. A banda pode vir. João capítulo 4, de 4 a 43, não vou ler tudo. Mas Jesus ele vai se encontrar com aquela mulher samaritana em Sicar, no poço de Jacó, em Samaria. Olha os detalhes que o texto nos dá. Ele está em Samaria. É uma mulher samaritana. É o poço de Jacó, é em Sicar. E aí Jesus Cristo chega até ali. Você está vendo que está fazendo um sol de rachar. É um sol para cada um. Sabe qual foi a hora que Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana no poço de Jacó? Meio-dia. Meio-dia, Jesus estava naquele horário, olhando para aquela mulher, oferecendo a ela graça, misericórdia, mudança de destino, transformação, oferecendo o pão da vida que desceu do céu. Jesus estava naquele lugar, no horário específico, no dia específico, porque ele queria deixar uma boa notícia dentro daquela mulher. Aí é interessante porque Jesus Cristo para conversar com ela. Judeu e samaritano não se davam. E aí os discípulos vão à cidade comprar alimento. Eles vão e voltam. Quando eles voltam, eles olham Jesus conversando com a mulher samaritana, e eles questionam. Bem, no cego foi: Senhor, quem pecou, o pai ou ele? Mas não tinha aquele desejo de falar assim: Senhor, esse cego precisa de ti. Eles estavam o quê? Buscando alguma informação, alguma argumentação. Aí eles, são os mesmos discípulos, eles vão lá agora, na cidade pegar comida, aí eles voltam. Aí quando eles chegam até ali, o texto vai mostrar para nós que eles reparam o Cristo conversando com aquele tipo de mulher. Aí Jesus fala assim para ela assim: minha filha, se você pedir da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Mas a hora chegou. Ele fala assim: a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em esse texto aqui, porque o Pai procura os tais. Jesus está falando assim: olha, é agora, chegou a hora. Ele está te procurando, ele te achou. E aí essa mulher está ali com Cristo, os discípulos preocupados com o alimento, eles vêm até aqui e o Cristo vai falar para eles algo poderosíssimo, que a partir do verso 28, Jesus Cristo olha para ela, Jesus Cristo transforma a sua vida, Jesus Cristo conversa com ela, e aí eles estão interessados em trazer o alimento, e Jesus fala assim: olha, a minha comida, o meu alimento, não tem a ver com isso aqui. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é andar no radar do meu Pai. A minha comida é chegar em um lugar e falar assim: eu vou fazer diferença na sua vida. E aí, irmãos, o texto não diz para nós que esses discípulos estavam ali e falou de Jesus para ela. O texto não diz que eles foram até a cidade, não falou de Jesus, foram comprar comida, mas não falou de Jesus para ninguém na padaria. Nem perguntaram como é que as pessoas estavam. Mas eles sabiam quem era Jesus. Mas aí o verso 28 em diante, qual foi o efeito dessa conversa? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo:
Jesus Cristo viu, parou, conversou, ofereceu água, olhou para a vida dela, teve percepção, teve a graça falando, a graça compartilhando, a graça veio assim: eu vou deixar uma marca em você, eu vou deixar uma boa notícia em você, eu vou deixar algo em você, eu não vou te convencer, nós não precisamos convencer ninguém, mas você pode deixar uma marca na vida daquela vida. Quem está entendendo isso aqui, amém? Você só vai deixar uma marca, você vai deixar uma graça, você vai deixar um presente, você vai deixar algo do céu naquele lugar, senão o inferno vai deixar. E quando essa mulher conversa com Jesus, isso mexe comigo, irmãos, porque eu sou evangelista. Quando essa mulher conversa com Jesus, irmãos, o que os discípulos não entenderam caminhando com ele, indo buscar alimento material para Jesus e para eles, essa mulher, em um tempo, em um momento, ela ouve da boca de Jesus, e ela é que vai para a cidade, ela sai correndo: ei, gente, o meu Salvador conversou comigo, e Ele está lá no poço, Ele está lá, então eu quero que vocês vão para lá, vamos junto. Deus, na visitação de Cristo, levantou aquela mulher como uma missionária, e no mesmo dia, igreja, porque não há tempo a perder, não há tempo a perder, igreja. A história mostra para nós que o próprio Cristo vai dizer: a minha comida não consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Irmãos, erga a sua mão assim bem alto. Abre os seus olhos agora espirituais. Você está vendo o campo branco para a colheita em Santa Felicidade? Lá na sua rua, lá na sua cidade, lá onde você mora, você está vendo isso pela fé? Vai ter colheita, irmãos, e agora, é hoje. Quem colhe, recebe desde a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. A ralé para o judeu, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Nós estamos falando de uma mulher que estava no 6º homem, e o 6º não era marido dela. Tem alguém entendendo isso aqui? Aí você fala assim: pastor, eu sou mulher de um marido só. Pastor, eu nunca bebi, nunca cheirei, nunca matei, nunca fiz nada. Pastor, eu oro 3 horas por dia. Pastor, eu jejuo. A pergunta é: você está vivendo isso aqui? Porque não adianta espiritualidade sem prática. Isso é religiosidade. Há erro em nossa santidade muitas vezes, igreja, porque fazemos e apontamos o dedo. Jesus Cristo não. Jesus falou assim: ei, olha bem para mim. Ele olha nela, para ela. O 6º, o que você está hoje, não é teu. Jesus está denunciando o pecado, mas Jesus está acolhendo a pecadora. Você está entendendo isso? Denunciar o pecado é uma coisa, arrebentar com a pessoa é outra. A igreja não foi chamada para arrebentar com as pessoas. As pessoas decidem se arrebentar. Essa é a verdade. Muitas vezes. Por isso, eu quero fechar essa palavra com essa mulher que disse: venham comigo e vejam o homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Jesus continua atraindo as multidões, irmãos. É só a gente entender que não há tempo a perder. Irmãos, eu vou terminar a noite essa palavra dizendo: Josué foi um homem conquistador. Josué foi um homem que ouviu
Deus falou assim: eu vou estar com você como eu estive com Moisés. Mas irmãos, o Josué, presta atenção aqui, o Josué ouviu no final da sua vida, sabe o que? Josué, você não conquistou tudo que eu te dei. Josué, ainda há muita terra para se conquistar. Por que Deus falou assim? Josué, você não conquistou tudo que eu te dei. Por que ele disse isso? Porque Deus dá, irmãos, só que nós temos que conquistar. Você está entendendo? Deus já nos deu, irmãos, santa felicidade. Deus já nos deu aquela terra. A gente só precisa entrar e conquistar. Só que para a gente conquistar, a gente não pode mais perder tempo. Miguel, fica em pé, filho, por favor. Olha bem para esse homem. Cláudia, fica em pé. Esse casal, pode sentar. O Miguel estava voando. Como é que fala? Parapente, né? Parapente. Quando faltavam 7 metros para ele descer no morro, pousar, veio um outro. E ele tentou tirar, e o outro bateu nele, ou não tirou. E o outro foi bonitinho, ainda conseguiu voar. O dele, parabéns dele, fechou. Ele teve uma queda livre de 7 metros. No vídeo, a Cláudia sai correndo. Um desespero. Claro, ele tinha caído 7 metros. Queda livre. Quando eu vi o vídeo, eu falei assim: meu Deus, só um milagre para esse homem voltar a andar. Eles me ligam. O Miguel cai, o helicóptero vem, pega ele, vai para o hospital, já entra já na sala de cirurgia. Aí, eu estou em casa. Me dá o endereço do hospital, eu vou aí. Cheguei lá no hospital, ele estava fazendo curativo, esperei, entrei. Eu olhei bem para ele, fiz uma oração, falei assim: você vai andar 100%. Você vai voltar a andar, cara. Não vai ficar nenhuma sequela. E a família orando, a igreja orando, o pessoal da casa do Leiro orando, todos os intercessores orando. Aí nós estávamos lá, a família lá. Aí, de repente, a filha e o filho que estão aqui, estão vindo outra igreja. A filha marca um atendimento e já começa a ver algumas coisas na vida do pai. E começa uma menina de Deus. Foi a que decorou o tema da mensagem. Você está entendendo que ela é uma menina de Deus. E aí ela veio, marcou um horário comigo, com o Eric. E ela já veio para a igreja, já começou e tal. Daqui a pouco o outro filho já está aí. Já estou profetizando também, já está aí tudo certo. De repente, aparece alguém no meu gabinete. A irmã da Cláudia, fica em pé, por favor, filha. Pode sentar. Voltou para Jesus. Espera aí, não aplaude não, você vai aplaudir com força daqui a pouco. Começamos um trabalho, expliquei todo o processo de libertação, tudo funcionando, tudo indo. Nos atendimentos entendemos que nós precisamos chegar até os pais. Essa semana, a Cláudia me mandou uma mensagem, falou assim: pastor, eu pensei que ia ser um pouquinho mais difícil. Mas quando eu falei para o meu pai, para minha mãe, eles falaram assim: a gente não pode perder tempo. Fala para o pastor vir aqui já. Irmão, a gente vai reunir quase 20 pessoas naquela casa. Sabe quando que vai ser? Terça-feira. Deus está dando uma colheita. Mas o Miguel sabe, a Cláudia, eles dois sabem o que eles precisaram renunciar, tomar de decisão. Assim, eu não vou. O Miguel falou essa frase, eu ouvi da boca dele: pastor, eu não tenho mais tempo para perder. Pastor, eu não tenho mais tempo para perder. Pastor, eu não tenho mais tempo para perder. Eu não vou mais perder tempo, pastor. A Cláudia falou assim: eu também não vou mais perder tempo, pastor. Por causa desse posicionamento, a família está ali linda. E terça-feira a gente está lá naquela casa, com aquele café top, falando de Jesus. Você está entendendo isso aqui? Sabe o que Deus me mostrou, Cláudia e Miguel? Aquela família, nós ajoelhados, nos ajoelhando no meio daquela sala,
e invocarmos o nome de Jesus antes da virada do ano. Irmãos, o melhor Natal, o melhor Ano Novo da vida deles vai ser esse. Eu quero te convidar para esse altar hoje, a seguir o exemplo, não da velha mulher samaritana, mas a seguir o exemplo de uma mulher que, ao conversar com Jesus, falou assim: eu preciso trazer a minha família para esse lugar. Eu preciso. Será que hoje você está satisfeito com as terras que você já conquistou? Será que hoje você já disse assim: pastor, para mim já chega, eu estou tranquilão, né, Ju? Não. A Ju fala: pastor, eu não vou desistir da minha família toda. O que você quer fazer antes do ano acabar? Eu tenho uma frase para você: não há tempo a perder. Jesus precisa ser conhecido em todos os povos, todas as línguas, todas as nações. E hoje você pode fazer isso. Como, pastor? Eu não estou no poço, eu não estou no vale, eu estou aonde? Você está em santa felicidade. Você está nessa igreja, você está nessa casa. Você pode dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu só quero me ofertar a Ti. Você quer ser alguém que ande no radar de Deus e pare de perder tempo? Em nome de Jesus, se você quer tomar essa decisão hoje, fala assim: chegou minha hora, eu estou perdendo tempo, vem para cá, eu não vou mais perder tempo. Pode vir, em nome de Jesus. Isso, vem.